pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Kelvin, coordenador aqui da Vessel Sports, e eu venho trazer para vocês uma informação muito importante. A gente sempre diz que a Vessel Sports, o grupo Vessel, é referência no mundo esportivo, é referência na preparação física, é referência de metodologia, mas nem sempre as pessoas entendem e conhecem o literal diferencial aqui da Arena Vessel Sports. Eu quero apresentar para vocês a nossa máquina de treinamento isoinercial, que com base nela especificamente a gente discorre e faz todo o trabalho de preparação física. Com a utilização dessa metodologia de treinamento e trabalho de inércia, a gente leva os atletas, aliado a outras metodologias e outras técnicas de treinamento, a gente leva os atletas sempre para a melhor versão deles. E aí as pessoas me perguntam, Kelvin, mas o que é essa máquina de treino de inércia? E que é esse bicho de 7 cabeças aqui? Ela é simples, ela é muito eficiente e hoje é uma das melhores tecnologias e metodologias de preparação física para o atleta. Porque exclusivamente esse equipamento aqui vai desenvolver no atleta o controle motor dele. O atleta vai aprender a fazer força, o atleta vai desenvolver coordenação, potência, resistência muscular localizada, cognição, trabalho neuromotor. Então tudo isso aliado a um tipo de equipamento e estímulo. Logicamente que não somente essa máquina, esse estímulo vai ser trabalhado com o atleta, mas esse estímulo aliado de todas as outras técnicas de desenvolvimento físico vai levar o atleta, como eu disse, para a sua melhor versão. Em resumo, o que é essa máquina de inércia? Nada mais é do que um tipo de metodologia criada pela NASA. Lá no final da década de 90, por aí, a NASA criou um tipo de estímulo físico para condicionar os astronautas. Loucura pensar nisso, né? Mas é verdade. Lá nas estações espaciais, nas missões espaciais, os astronautas não têm nenhum tipo de estímulo físico, motor, articular, muscular. Então eles voltavam das missões espaciais com uma degeneração muscular, degeneração óssea, diminuição da secreção sinovial das articulações, então voltavam cheios de problema, porque não tem nenhuma exposição a nenhum tipo de resistência física, sem peso por não ter gravidade. E como que vai condicionar um astronauta sem gravidade? Assim a NASA criou um tipo de estímulo que é o estímulo isoinercial, que por si só o nome já nos sugere, iso igual inércia, inercial diz respeito à resistência. Então iso igual inércia resistência, isoinercial, mesma resistência, ou resistência igual. Por quê? Esse movimento ele funciona na sua logística, aqui no seu processo de trabalho, exclusivamente com uma força aplicada no equipamento, ele vai te devolver uma força equivalente. Então, o atleta quando faz os exercícios, sejam trabalhos resistidos de gestos técnicos fracionados ou gestos técnicos mesmos completos, com a resistência da máquina, ele demanda que o atleta tenha o controle do movimento concêntrico e do movimento excêntrico. O que quer dizer isso? O movimento concêntrico é a fase positiva e o movimento excêntrico é a fase negativa do movimento. Que na ciência, aqui no treinamento, a gente sabe que esse movimento excêntrico é um dos momentos mais importantes para desenvolver a potência do atleta, desenvolver com que o corpo do atleta, a mente, consiga angariar mais fibras musculares para desenvolver aquele controle motor. Então o atleta fazendo um movimento na máquina de treino de inércia, ele necessita controlar o movimento. Está aí um benefício diferenciado da prática de atividade física. Então, nada mais é do que um equipamento que hoje, nessa versão que a Vessel Sports desenvolveu, no decorrer do seu estudo, da sua metodologia, da nossa história, desenvolvemos esse equipamento da forma que ele está hoje. Mas para ter toda essa possibilidade de utilização da máquina de inércia, a gente tem que compreender inicialmente o conceito, que a gente falou há pouco, que exclusivamente é o controle motor, o controle concêntrico e excêntrico do movimento, onde o efeito ioiô no sistema cônico vai nos gerar esse movimento de vai e vem. Então, uma força aplicada na máquina, ela vai te devolver uma força equivalente para que o atleta tenha que controlar, frear o movimento, gerar resistência também na fase excêntrica, ou seja, a fase negativa da atividade a ser executada aqui na máquina. Agora a gente precisa compreender quais os módulos, o que tem à disposição nessa máquina de inércia. A máquina de inércia da Vessel Sports, ela é composta por alguns módulos específicos. O módulo de base,
onde a gente tem as ancoragens para fazer trabalhos em vetor vertical. A gente tem o nosso módulo do coração da máquina, que é um módulo motor, onde a gente tem o cone motor, o volante motor e esse sistema principal do conceito isoinercial. A gente tem também o módulo de parede, que é o módulo resistido de angulação horizontal. A gente tem também o módulo de mão francesa, denominado dessa forma, porque também é um módulo de tração, onde a gente pode fazer ancoragens em diversos ângulos diferentes para que a gente possa executar os gestos técnicos ou os trabalhos específicos com os atletas nessas atividades e nessa necessidade específica, né, de polias. Então, esse módulo inicial, que é o módulo base, a gente tem carrinhos onde a gente pode mudar a ancoragem, tanto esse primeiro carrinho quanto esse carrinho, onde a gente muda a ancoragem principal, vinda do sistema cônico da máquina, que é a base de atividade da máquina de inércia. Então, ali onde acontecem as atividades da máquina de vai e vem, a gente sai com uma polia desse coração para ancorar aqui a angulação de trabalho. Então, esse módulo de base, onde a gente vai colocar a ancoragem para fazer trabalhos de angulação vertical. A gente pode fazer agachamento, a gente pode fazer trabalhos de terra, a gente pode fazer thruster, a gente pode fazer vários movimentos legais resistidos com esse conceito de inércia. Outro módulo importante de ancoragem para a gente, além do módulo motor, é o módulo de ancoragem horizontal. E também temos a possibilidade de movimentação do carrinho de ancoragem para mudar a altura, né, desse ângulo de tração, desse vetor específico. Também podemos fazer os movimentos horizontais da máquina, onde a gente faz o movimento e ela puxa a gente de volta. A gente faz a força e ela puxa a gente de volta, né? Nesse módulo horizontal da máquina de inércia da Vessel Sports. O próximo módulo é o módulo de mão francesa, onde a gente também faz a ancoragem aqui em cima, também com o carrinho de atividade de ancoragem aqui, para que nos possa gerar ângulos de tração nas atividades que a gente vai desenvolver na máquina de inércia. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é muito importante a gente entender a gama de possibilidades que a gente pode estar utilizando nessa máquina. Diferentemente de qualquer outra máquina de estímulo de inércia, onde temos especificidades de trabalho apenas com plataforma e tudo mais, aqui a gente tem, além de trabalhos de plataforma, também trabalhos de angulações mais diversas possíveis. Porque assim a gente consegue metrificar e desenvolver um trabalho muito mais detalhado, próximo do que o atleta vai ter na realidade de prática esportiva dele. Então hoje, além de só esse coração motor com o cone, com esse volante motor, esses pezinhos que a gente utiliza, que eu já explico para quê, a gente tem inúmeras possibilidades de angulações e vetores de força. Isso possibilita para a gente inúmeras angulações, como eu disse, para que a gente possa trabalhar todos os gestos técnicos o mais próximo possível da realidade do atleta. Ou seja, um atleta de handball pode fazer o trabalho do arremesso específico aqui com um vetor de força resistido. O atleta pode também fazer um movimento simples de agachamento com um vetor de força resistido também na máquina de inércia, com o mesmo estímulo e controle concêntrico e excêntrico do movimento. O atleta pode fazer movimentos de rotação também com uma polia resistida horizontal. Então, nessa possibilidade, nessa versão da máquina de inércia da Vessel Sports, a gente tem uma versatilidade ímpar de utilização do equipamento. Então, diante de tudo isso, diante de toda a tecnologia que foi desenvolvida pela Vessel Sports, a metodologia e todo esse diferencial, a Vessel Sports, o grupo Vessel, se posiciona no mercado como solução e resolução de todas as necessidades do atleta e do treinador. Por isso que hoje esse equipamento da Vessel e o nosso modelo portátil também, que a gente desenvolveu um modelo de cone de inércia com todas essas variáveis também em um equipamento portátil, para que o treinador, o atleta possa levar para a quadra, para o campo, para a cancha de areia, para onde ele quiser levar e ter o mesmo estímulo. Dadas suas devidas proporções de intensidade, logicamente, ele tem essa possibilidade de levar o equipamento para onde ele quiser.
E diante de tudo isso, a gente tem a honra de fazer parte e ter feito parte também da história da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje, a CBF utiliza o nosso equipamento, tanto o equipamento Pro, que é esse equipamento de fixação na parede, quanto o nosso equipamento portátil, a nossa máquina mini. Do mundo do Catar, a nossa Seleção Brasileira, a CBF, levou a nossa máquina de treino de inércia e também a nossa metodologia lá para o Catar, no ano de 2022. E para a gente foi uma honra poder participar de todo esse processo juntamente a toda a comissão técnica, aos treinadores, tudo que eles estavam fazendo para condicionar os atletas. Não somente prepará-los para a competição, a magnitude da competição, uma seleção em uma Copa do Mundo, mas também as ativações musculares, os trabalhos de manutenção durante os jogos lá no Catar. Então foram utilizadas essas máquinas e metodologia da Vessel Sport para que a gente possa levar e dar continuidade para esse trabalho magnífico que é feito com os atletas da seleção. Então, tudo isso, todo esse contexto junto da seleção brasileira, o mais alto nível do futebol do mundo, juntamente da Vessel Sports. E agora, não poderia deixar de contar essa novidade para vocês, que estaremos também compartilhando e dividindo metodologia, conhecimento, tecnologia com uma nova equipe aqui nesse âmbito Vessel Sports, que eu conto para vocês que nós estamos fazendo essa parceria com o Flamengo e nós estaremos com muito orgulho levando esses equipamentos de inércia e metodologia Vessel Sports para que o Flamengo possa dar continuidade nesse belo trabalho que é feito com os atletas, assim como é feito na Seleção Brasileira de Futebol.